O que eu quero dizer é que os sintomas se confundem. Os pacientes, basicamente, quando procuram atendimento, o trabalho do médico gastroenterologista é conseguir separar dois grupos de pacientes. Eu não estou dizendo que a história não é importante, porque ela é mais importante. Porque aqui é onde a gente faz a conexão com o paciente, aqui é onde a gente entende as necessidades dos pacientes, as expectativas, os medos. A gente consegue, através da história, criar valor, criar conexão. Mas eu provavelmente vou precisar mais do que a história para conseguir dizer o que o paciente tem. Então, funciona mais ou menos assim. O trabalho do gastroenterologista é conseguir separar se o paciente ele vai ter um grupo ou outro grupo de problemas, tá? E o primeiro grupo de problemas aqui, ó, pequeno, eu vou chamar de doenças orgânicas. Uma doença orgânica é aquela em que o paciente expressa sintomas e quando eu coloco ele para fazer algum exame complementar, eu consigo saber. Não. Então, você tem dor de estômago porque tem uma úlcera do estômago. Beleza. Então, eu dei o diagnóstico de uma doença orgânica. Entenda a doença orgânica como uma alteração, que ela pode ser mensurada com certa facilidade através de exames. Exame de sangue, exame de endoscopia, colonoscopia, ecografia, tomografia, ressonância, que seja. Com exames, eu tenho uma justificativa clara para que aquilo aconteça. Isso a gente chama de doenças orgânicas. Olha o tamanho. 1/3 dos pacientes só tem doenças orgânicas. A maior parte dos pacientes, 2/3 deles, não têm doenças orgânicas. Eles vão ter o que a gente chama de doenças de funcionamento. Tem um nome novo agora, doenças do eixo cérebro, intestino, microbiota. A nossa terceira live vai falar sobre isso. E uma doença de funcionamento basicamente o paciente expressa sintomas iguais às de um paciente que tem uma doença orgânica, às vezes até mais fortes. Só que quando eu vou investigar esse paciente, endoscopia, ecografia, que quer que seja, os exames são normais. E eu não consigo dizer através dos exames, eu não consigo achar nos exames uma justificativa para o paciente ter aquelas alterações, aquelas queixas. Isso não significa que o paciente não tenha nada. Esse talvez seja um dos maiores erros que os pacientes às vezes escutam. Você não tem nada, está errado. O paciente tem sim, ele tem o desconforto, ele tem a dor, ele tem o mal-estar, só que esse mal-estar dele não tem uma representação nos exames de sangue, endoscopia, ecografia e assim por diante, tá? Isso é uma doença de funcionamento. Doenças de funcionamento representam 2/3 dos problemas que os pacientes, procurando um médico para atendê-los, recebem um diagnóstico, tá? Aqui tem só alguns detalhes e alguns truques. Elas não são excludentes. Um paciente pode ter uma doença de funcionamento e um dia na vida, eventualmente, fazer uma doença orgânica. Então, ele sempre teve gastrite nervosa, tem outro nome, dispepsia funcional. Um dia na vida, usa anti-inflamatórios e faz uma úlcera. Então, ele pode ter uma sobreposição. Então, uma não exclui a outra. E tem um outro detalhe. Não é a intensidade da dor que define a gravidade do problema. Por exemplo, um paciente pode morrer de dor de estômago. Eu faço uma endoscopia e faço o diagnóstico de uma gastrite nervosa. Ao contrário, o paciente pode não ter dor de estômago, mas usa remédios. Aspirina, por exemplo. E por alguma razão ele faz uma endoscopia, eu faço o diagnóstico de uma úlcera. Então não é a intensidade da dor que define qual é a gravidade da doença. Outro exemplo. O paciente pode morrer de dor de barriga e recebe o diagnóstico de intestino irritável, é uma doença de funcionamento. Assim como o paciente pode não ter dor nenhuma, faz uma colonoscopia e encontra um câncer do intestino. Então não é a gravidade, não é a intensidade da dor que define a gravidade da doença. Isso a gente tem que ficar atento. Então, qual é a mensagem talvez mais importante disso que a gente tem que conversar aqui? E a mensagem que eu queria que vocês levassem para casa significa que para eu dizer com certeza o que um paciente apresenta, eu provavelmente vou precisar de exames. E provavelmente exames em gastroenterologia, na maior parte das vezes, significa exames de sangue, ecografia ou exames de endoscopia. Enfim, mas daí quer dizer que todo mundo que tem dor de estômago vai para uma endoscopia? Não, não tem como. Não existe serviço público nem privado no mundo que dê conta de fazer exames endoscópicos de todo mundo que tem dor no estômago. Então a gente vai usar alguns critérios para dizer quem é o melhor paciente para ser encaminhado para um exame de complementação de investigação. E aí sim, esses são os 5 critérios que eu quero que vocês lembrem para saber.
Vale a pena ou não vale a pena fazer uma endoscopia, por exemplo? Imagina alguém que nunca fez, tá? Quais são os critérios, então, que eu uso no meu dia a dia para julgar esse paciente tem que ir para endoscopia, tá? Número 1, idade do paciente, tá? Se o paciente ele começa a expressar os sintomas de uma forma repetida e persistente a partir de determinada idade, eu tenho mais chance de estar lidando com uma doença orgânica, então esse paciente é merecedor de exames endoscópicos. Uma doença orgânica lembra aquela em que um exame endoscópico de imagem vai fazer o diagnóstico. Uma doença de funcionamento é aquela que os exames não vão mostrar a normalidade. Uma característica comum de uma doença de funcionamento, geralmente ela é comprida. O paciente tem dor do estômago há muitos anos. Não é de agora, é há muitos anos. E ora tem mais, ora tem menos, ora tem mais, ora tem menos, e de uma maneira cíclica. São poucos os pacientes que de uma maneira constante têm sintomas. E a gente percebe numa doença de funcionamento que mesmo comprida, o paciente ele não fica mais doente, ele não emagrece, não surgem outros problemas, os exames são sequencialmente normais, eu tenho mais segurança de dizer que ele tem uma doença de funcionamento. Quando os sintomas surgem num intervalo de tempo mais curto e são mais intensos, e eles podem vir acompanhados de mais doença, eu tenho mais chance de ter uma doença orgânica. Esse paciente com certeza precisa ir para um exame complementar. Então, voltando. Qual é o meu primeiro critério para dizer que o paciente vai ou não para uma endoscopia? A idade dele, com que ele começa a ter os sintomas. De novo, quanto mais idade, maior a chance de eu ter uma doença orgânica. E qual a idade? Aí tem um problema, tá? Porque essa não é uma definição tão fácil. Talvez seja fácil quando eu falo do intestino, que hoje em dia a recomendação é homens e mulheres acima de 45 anos, independente dos sintomas que tenham, eles já são candidatos a uma colonoscopia. Se tiver sintoma, mais ainda, porque é a nossa ferramenta ou a nossa estratégia para fazer a prevenção contra o câncer do intestino. Assim como a mulher faz a mamografia, assim como o homem deve fazer exame de próstata, ambos, homens e mulheres, devem ser submetidos a uma colonoscopia em algum momento da vida para fazer o rastreamento e a prevenção contra o câncer de intestino. Qual a idade? Acima de 45 anos. Provavelmente a gente não vai conseguir pegar toda a população com 45 anos, porque é uma população muito maior, mas com certeza acima de 50 anos essa população tem que ir para uma colonoscopia. Se eu tenho sintomas baixos ou só pela idade, a colonoscopia ela já é indicada. 45 a 50 anos. Esse número, para quem tem queixas do tubo digestivo superior, de idade, ele não é bem claro. Tá? Assim, se a gente fosse se basear em consensos internacionais, americanos e canadenses, eles falam que é acima de 60 anos de idade, mas a gente não espera ter 60 anos de idade para encaminhar alguém que tem queixas, especialmente queixas novas. Tá? E qual é o número certo para o tubo digestivo superior? Ninguém sabe dizer com precisão. Provavelmente acima de 50 anos esse paciente ele merece ser encaminhado para um exame de endoscopia, ou seja, nunca teve nada, acima de 50 anos começa a ter sintomas de endoscopia para esse paciente. E eu sempre gosto de, nas minhas aulas, levantar um estudo que foi feito na USP, num ambulatório de gastroenterologia na USP, em que eles avaliaram perto de 300 pacientes, e era justamente esse cenário. Tinha dor do estômago e ia para uma endoscopia. Eles encontraram que a idade acima de 48 anos é uma idade ponto de corte, talvez que vale a pena mandar o paciente para um exame de endoscopia, em que a gente consegue fazer com mais facilidade o diagnóstico de uma doença orgânica. Lembra, 1/3 das doenças só são doenças orgânicas. Então, o primeiro critério para o paciente ir para uma endoscopia é a idade. Idade com que surgem os sintomas ou simplesmente a idade quando a gente fala da colonoscopia. Segundo critério, que eu julgo que esse paciente é um bom paciente para um exame de endoscopia, um exame complementar, é que tipo de sintomas eles têm. E a gente divide. Se eu falo assim, o paciente tem o que a gente chama de um sinal de alarme, esse paciente tem que ir para o exame de endoscopia agora, tá? Um dos principais sinais de alarme do tubo digestivo é sangramento, vomitar com sangue ou evacuar com sangue, não é doença de funcionamento, alguma coisa de errado acontece. Pode ser simples, pode ser uma hemorroida, mas como é que eu vou ter certeza disso? Aí eu vou usar meu exame complementar para tentar fazer essa clareza. Então, pacientes que começam a ter sinais de alarme, vamos lá, sinal de alarme é sangramento do tubo digestivo, perda de peso não explicada e progressiva, surgimento de amarelão, icterícia, febre, ou quando os sintomas se tornam desproporcionais, sempre teve alguma dor, agora é muita dor.
sempre teve algum enjoo e de vez em quando vômitos, agora é muito vômito, então sintomas desproporcionais. Esse paciente ele precisa de um exame complementar. Então, se o teu paciente tiver sinais de alarme, exame complementar para ele, decida conforme o que o paciente estiver tendo de sintomas, tá? Meu terceiro critério para dizer que o paciente deve ir ou não para um exame de endoscopia ou colonoscopia é a história na família, e essa é uma história que eu vou capturar durante a conversa com o paciente. Eu quero saber se na família desse paciente existem condições de risco que podem aumentar a chance desse paciente de ter um problema mais sério. E aqui eu vou elencar 3 problemas mais sérios que vão falar para mim assim, o meu ponto de corte para dizer se o paciente vai ou não vai para o exame complementar vai ser mais baixo. 3 doenças. A primeira delas é câncer do tubo digestivo. Se eu tenho na família um histórico de câncer do tubo digestivo, eu com certeza vou ter um ponto de corte mais baixo para dizer se o paciente vai para uma endoscopia ou colonoscopia. Segundo critério, é doença celíaca. A gente vai falar ainda de doença celíaca aqui no Intestinando, mas que nada mais é do que uma doença imunológica induzida pelo glúten, que é um conjunto de proteínas que pode ser encontrado no trigo, por exemplo, tá? E o meu terceiro critério de doença é se existem na família o que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais são 2, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, a gente vai conversar delas aqui no Intestinando mais pra frente também. Então, se você tem, por exemplo, um irmão que tem uma doença inflamatória intestinal e você começa a ter sintomas, eu vou ficar muito mais atento para você, tá? Até para fazer o diagnóstico. A chance é muito pequena de quando alguém tem na família outra pessoa também ter o problema, mas ela não é nula e é uma pessoa que provavelmente tem um risco maior comparado à população geral, por isso meu ponto de corte ele vai ser mais baixo. O quarto critério para dizer o paciente vai para uma endoscopia é o que eu estava fazendo não deu certo. Então, imagine um cenário em que o paciente tem dor de estômago, eu digo, ele tem gastrite nervosa, eu posso tratar, trata. Então, um paciente jovem, não tem sinais de alarme, não tem histórico na família, tem dor de estômago, tem um contexto que favorece a dor do estômago, eu posso tratar essa paciente. Simplesmente eu começo o tratamento com remédios do estômago, por exemplo. Ou, ao contrário, o paciente tem sintomas intestinais, eu julgo, de novo, não tem idade, não tem fator de risco na família, não tem sinal de alarme, eu julgo que aquilo pode ser síndrome do intestino irritável. Eu estou autorizado a começar a tratar. Porque a maior parte dos pacientes vai ter o que a gente chama de doenças de funcionamento versus doenças orgânicas. Se o meu tratamento deu certo, beleza, siga o tratamento. Agora, se o meu tratamento não deu certo, passo para trás e reveja o teu diagnóstico, porque talvez o teu diagnóstico não esteja correto. Então, o meu quarto critério para dizer vai ou não vai para endoscopia é falha. Se eu tive uma falha de tratamento, o paciente ele precisa ir para um exame complementar. Eu tenho que dar um passo para trás e tentar identificar o que está de errado no meu diagnóstico, tá? O que eu posso fazer de diferente, como eu posso melhorar a abordagem desse paciente. E eu vou trazer um polêmico, mas quinta indicação para dizer, esse paciente ele precisa de uma endoscopia, que é o medo do paciente, tá? A gente tem que respeitar a expectativa e o medo do paciente. E isso é bem polêmico, porque provavelmente isso não vai ser custo-benefício quando a gente coloca em estudos populacionais. Talvez não faça a diferença populacionalmente, mas quando a gente está aqui, ó, um a um com o paciente, e eu entendo que aqui ele é um medo muito grande que consome o paciente. Eu tenho que ser honesto com ele e dizer, se eu não fizer uma endoscopia, eu não consigo ter certeza do que acontece no seu estômago. Se eu não fizer uma colonoscopia, eu não consigo ter certeza do que acontece no seu intestino. A probabilidade é muito baixa. A gente pode eventualmente tentar tratar, a gente pode eventualmente tentar fazer um diagnóstico de forma diferente, sem endoscopia, mas se você quiser certeza do que acontece, a única forma de eu ter certeza é fazendo um exame de endoscopia ou um exame de colonoscopia. O primeiro, exames sequenciais, esses são bem questionáveis, mas o primeiro exame ele pode funcionar como um reforço positivo para o paciente de que de fato ele tem uma doença de funcionamento. E isso gera então toda uma expectativa de como que eu vou conduzir isso com o meu paciente, tá? Ou seja, respeite o medo do paciente. Eu vou contar um caso meu de uma paciente que sempre teve gastrite nervosa, anos a fio, gastrite nervosa. E em um determinado momento, teve um aumento da dor de estômago. E ela chegou para consulta, mas ela tinha uma endoscopia feita há pouco tempo atrás, e era mais uma vez uma endoscopia normal, muito próxima à normalidade. A gente vai abordar isso também aqui no Intestinando. E eu falei para ela, vamos tratar, vamos aumentar teu remédio, trocar o remédio, vamos tratar. Mas aquilo preocupava ela. E ela também tinha outras doenças, como fibromialgia, dores nas juntas.
e acabou indo consultar um colega reumatologista que pediu a endoscopia. E ela fez a endoscopia. Qual foi a minha surpresa? Ela tinha um câncer de estômago. O câncer era inicial. Eu não fiz o diagnóstico de câncer de estômago. Ela foi tratada com cirurgia, ela está curada, ela vive bem com as limitações de uma cirurgia do estômago, mas eu não fiz o diagnóstico. Não foi por negligência, é porque o cenário clínico ele não era um cenário para câncer de estômago. Ela já tinha outras endoscopias e eram endoscopias normais, mas por uma infelicidade, aquela paciente em particular tinha um câncer de estômago. Qual é a mensagem que eu tirei disso? Aprendendo, eu gosto de aprender as coisas. Você não pode dizer nunca, você não pode dizer não tem nada. Você só pode dizer paciente não tem nada a hora que você enxergar. Então, se a expectativa do paciente é uma expectativa muito grande, que ele precisa daquilo para se sentir mais confortável, talvez este seja o cenário para a gente abrir mão e eventualmente pedir o exame para o paciente com razoabilidade. Não é ficar pedindo o exame sempre, toda vez, mas para diminuir esse grau de expectativa e de ansiedade do paciente. Isso talvez conecte muito mais o teu paciente com você e faça com que o teu nível de acerto dos diagnósticos sejam maiores, tá? Do que eventualmente você acha que podem ser. Essas foram as minhas mensagens finais. Então, quem vai para a endoscopia é um paciente que começa a ter sintomas a partir de determinada idade, que tem sintomas ou sinais de alarme, que tem histórico na família de doenças importantes, câncer, doença celíaca, doenças inflamatórias do intestino, um paciente que falhou as outras estratégias de tratamento ou eventualmente quando o medo impacta diretamente na vida do paciente e você não tem como ter certeza do que acontece. As nossas conversas elas não vão ser muito demoradas no intestinando, então 12h30, aqui ó, 12h50, a gente conversou uns 20 minutos, porque a ideia é essa, eu passar uma mensagem direta e importante para vocês. Esse então vai ser um canal de comunicação direto, que eu vou ter com vocês a partir de agora, vocês vão ter mais contato comigo. Sempre que tiverem alguma dúvida ou questionamento, vocês podem me escrever pelo direct ou entrar em contato, eventualmente para conversar com a Janiela, ela passar para mim o recado, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem que eu responda, fique bem à vontade. Teve bastante mensagem aqui, é difícil agora de eu recuperar todas as mensagens. Eu prometo que se eu não recuperar alguma pergunta, eu respondo depois para vocês. Estou só relembrando aqui. Muito bem. Pessoal, tem muita mensagem. Hoje foi minha primeira live. Eu vou fazer o seguinte. Se alguém me mandou mensagem, alguma pergunta, eu respondo diretamente no direct, tá? Na semana que vem, a gente vai conversar sobre uma coisa que eu acho muito importante. Lembra que eu falei? Eu vou atender expectativas de vocês, eu quero entender expectativas, mas não nessas 4 primeiras semanas. Essas 4 primeiras semanas a gente vai estar trabalhando o fundamento. E o fundamento do atendimento de qualquer doença são 4, tá? A primeira é justamente essa, um alinhamento de expectativa. O que o paciente tem de expectativa, o que o médico tem de expectativa. O segundo tema aqui da semana que vem, eu já vou adiantar, é você é o placebo. A gente vai conversar um pouco sobre o efeito placebo em gastroenterologia e em gastroenterologia. Na terceira semana a gente vai falar do eixo cérebro, intestino, microbiota. E na quarta semana a gente vai estar falando sobre pactuação de cuidados. Pactuação de um plano de cuidados, porque é tratar alguém. Lembra, na maior parte das vezes a gente tem doenças de funcionamento. Tratar alguém com doença de funcionamento não é tão simples. Ah, me dá um remédio para dor de estômago. Ok, tem remédios que podem ajudar, mas para alguns não. Doutor, me dá um remédio para gases. Eu vou falar, não tem um bom remédio. Eu vou trabalhar isso com vocês, de que forma abrangente a gente pode tratar um paciente. Mas para chegar lá no tratamento, os fundamentos têm que ser trabalhados. Alinhamento de expectativa, efeito placebo, eixo intestino-cérebro, aí sim, pactuação de cuidados. E aí a gente segue adiante. Lá pra frente, depois de um mês, temas abertos. E daí eu vou provavelmente estar perguntando para vocês o que vocês querem que eu comente. E eu me programo na semana seguinte, daí a gente entra e faz uma live com isso. Tudo bem? Obrigado para quem pôde participar. Fiquei feliz de ter feito essa minha primeira live. Não foi tão difícil assim.
Ainda estou um pouco atrapalhado aqui, mas logo eu acerto. Se quiserem tirar alguma dúvida, entre em contato comigo. Se não, semana que vem, terça-feira, 12h30, vai ser o placebo. Eu vou estar conversando com vocês sobre isso, tá bom? Até semana que vem, pessoal.